Bem, com relação ao artigo Metalinguagem de Manuel Barros, uma tática de criação, o artigo traz dois pontos principais. O primeiro ele está voltado para a questão da análise do poema. E o segundo ponto ele está focado justamente na questão da metalinguagem. Ou seja, Manuel Barros ele foi um poeta criativo e inovador para a sua época. Ele teve a capacidade de inovar dentro da poesia, porque ele falava justamente da criação da poesia. E ele trazia em seus poemas a reflexão dentro da criação, ou seja, era uma reflexão voltada para a capacidade do leitor. Bem, dentro do artigo há um paralelo entre Manuel Barros e entre o heterônimo de Fernando Pessoa, principalmente o heterônimo Alberto Caeiro. Ou seja, Alberto Caeiro tinha essa capacidade de escrever poemas voltado para o sentir, voltado para a natureza, voltado para a desvinculação do pensar. E o paralelo é justamente entre o título do livro de Manuel Barros. O título é O Guardador de Águas e o de Caeiro é o guardador de rebanhos. Então, há essa correlação entre entre esses dois títulos, porque Manuel Barros ele desvinculava essa questão do significado da palavra, ou seja, a palavra era o sentir, era o criar da poesia. Então, era a criação da criação, então não existia necessidade particular de focar no sentido da palavra, mas sim no sentido do que o poema queria expressar. Ele escreveu também outro livro conhecido como Ignorância. Ele foi o poeta inovador também na questão do neologismo, ou seja, esse título não foi esse título não era por acaso, mas sim proposital para mostrar a questão do não saber e não ter o conhecimento. Então, o livro em si já é uma crítica voltada para a questão da metalinguagem. Bem, dentro do contexto do poema de Barros, eu vou ler um pouco, né, e depois vou dar um fechamento com relação a tudo isso. Bem, o poema dele está no livro O Guardador de Águas, que é o seguinte: o sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há quem se dá gosto em casto aos termos, a ver com eles um relacionamento voluptuoso, talvez corrompê-lo até a quimera, escurecer as relações entre os termos em vez de aclamá-los. Não existe mais rei nem regência, uma certa liberdade com a luxúria de convém, ou seja, essa capacidade de falar da poesia dentro da poesia, ou seja, essa capacidade de falar do sentido focado no poema e no contexto do poema. Então, dentro desse poema, há essa correlação de desvincular o fato do poema ter um significado voltado para as palavras, mas sim um significado voltado para a liberdade. Bem, é isso.